O que eu quero falar hoje é sobre as informações às quais você deve prestar atenção quando sair o edital, tá? Então, quando sair o seu edital, você vai parar o que você estiver fazendo naquele dia, tá? Você não... Ai, Juliana, não, mas as minhas horas líquidas de estudo... Ah, pro inferno com esse negócio de hora líquida de estudo, tá? Tudo que envolve a preparação para o seu concurso conta como horas de estudo, tá? É aquela história, né? Do Abraham Lincoln, sei lá quem. Tem gente que diz que é Abraham Lincoln, né? Mas enfim, né? Se eu tivesse 6 horas, né? Para cortar lenha, né? Eu passaria 4 horas afiando o machado, né? Então tudo que faz parte de planejamento, preparação, organização é o momento que você está afiando o machado, né? Que você está afinando o seu instrumento. Mas a maioria das pessoas não, elas querem sair estudando de qualquer jeito, porque elas acham que ficar ticando ponto no edital sem aprofundamento. Ah, eu li aqui, tinha que ler ECA, eu li ali umas partes ali do ECA e arriscou. Né? As pessoas acham que elas têm que avançar no edital, mas elas não se preocupam com a retenção do conteúdo, com a memorização, com nada, né? Sem nenhum planejamento. Não é isso que vai te aprovar. Então, o que eu quero falar hoje é sobre as informações que muitas vezes, na maioria de vocês, eu muitas vezes no início, não prestava atenção no edital. Sim, né? Porque quando sai o edital, o que vocês leem quando sai o edital? Lê o quê? O salário, que eu sei que vocês leem o salário. Todo mundo lê o salário, né? O salário, vamos direto no salário. A quantidade de vagas, que nem sempre é algo muito relevante a ser considerado, tá? Gente, eu vou trocar de filtro, porque esse filtro não tá suficiente pra minha cara hoje. Pera aí, vamos botar aqui um filtro melhor. Esse aqui tá melhor. Esse daqui tá... Mas tá difícil mesmo, né? Não adianta. O que vocês têm que realmente olhar, né? O que vocês geralmente olham? Geralmente o pessoal olha só... geralmente o pessoal olha só o quê? A remuneração, quantas vagas, tá? A data da prova e o conteúdo programático, né? E olha lá. Geralmente é só isso que vocês olham. E não é só isso que a gente tem que olhar. Tem muita informação ali que passa despercebida e que pode te reprovar, tá? Vou falar um pouquinho pra vocês aqui sobre até algumas situações que eu vivi. Enfim, eu acabei não sendo reprovada por elas, mas eu presenciei. Presenciei amigas aí que não leram uma parte do edital. E passaram um sufoco na hora da prova, tá? Então é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Sobre as informações que importantes que você tem que observar no seu edital antes de sair estudando feito louco. Olha quem chegou aí, Camila Gita, grande presença, seja bem-vinda! Vamos combinar nossa live, vamos combinar a nossa super live, né? Vamos lá, deixa eu só aqui fixar aqui o comentário, agora eu consigo fixar o comentário. Vai sair o filtro, não se assustem. Então tá, saiu o edital, né? Vou daqui, ó. Aqui. O que extrair do edital? Tá? E amanhã a gente fala sobre planejamento pós-edital. Tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção para vocês no que vocês vão prestar atenção. Saiu o edital, vocês vão ler todo o edital. Todo edital? Sim, todo o edital, tá? Vai passar o olho por tudo, porque tem algumas coisas que passam muito despercebidas, tá? E vocês realmente pecam nisso. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, depois de olhar o salário e as vagas. Bom, as vagas, né? Antes de tudo, vamos falar aqui, por exemplo, uma situação que eu passei, né? Que eu até contei esses dias na live lá com a Tassiana. As vagas, né? Vamos lá, vagas. Nem sempre é uma questão muito relevante, tá? Nem sempre, né? E aí eu jamais deixaria de me inscrever em qualquer concurso por ter poucas vagas, tá? O meu concurso, principalmente concursos para carreiras jurídicas, tá? Concurso para carreiras jurídicas, todos os sobreviventes são chamados, tá? Eu sempre chamo de sobrevivente, né? Porque são os que sobrevivem. São os que sobrevivem à fase objetiva, discursiva,
prova oral, prova não sei o que, entrevista, psicotécnico, gente, eu quase rodei o psicotécnico, você sabia disso? Já contei pra você? Eu nunca contei essa história aqui, né? Eu conto um dia. Sim, no meu primeiro concurso eu quase rodei no psicotécnico. A gente não pode ser tão honesta. Eu fui bem honesta, né? Mas enfim, mas vamos lá. Mas é aquela dica, né? Se algum dia alguém perguntar pra vocês no teste psicotécnico se vocês já pensaram em se matar, vocês respondam não com vontade. Não, nunca, firmemente, tá? Não responda assim, não, tipo, quem nunca? Não, eles vão levar a sério, tá? Então não respondam, mesmo que já tenha passado assim um dia assim, né, na cabeça de vocês, né? Mas graças a Deus não. Então nunca brinquem com isso, né? Não digo brincar, né? Não tratem isso de uma forma leviana, tá? Então se perguntarem se vocês já pensaram em algum momento em tirar a vida de vocês, mesmo que, né, isso é uma coisa muito triste, que isso tenha acontecido, respondam não. Respondam não e com firmeza, tá? Mas foi isso que aconteceu. Não, graças a Deus eu nunca tinha feito nada assim muito grave. Mas eu realmente tava num momento muito triste da minha vida, quando eu fui chamada no Banco do Brasil. Eu e meus pais, na mesma semana, nos mesmos 15 dias, meus pais tinham se separado e eu tinha acabado com um ex-namorado. Nos mesmos 15 dias eu fui chamada pro banco, eu ia ter que estudar à noite, eu morria de medo de estudar à noite, aqui no centro de Porto Alegre, né? Já fui assaltada várias vezes ali, né? E eu tava realmente num momento assim, um pouco depressivo, né? E eu realmente estava bem, um pouco triste. E o concurso, ter sido chamada no concurso era minha tábua de salvação, né? E aí quando eu fui fazer o psicotécnico, eu tava um pouco deprimida. Mas enfim, graças a Deus aí teve outros testes, enfim. E graças a Deus, né, deu tudo certo. Mas, né, prestem muita atenção, pesquisem um pouco sobre as perguntas que são feitas no psicotécnico, né? E se perguntarem se vocês já tentaram se matar, digam não com certeza, com certeza. Nada de abrir o coração pro examinador. Tá, pessoal? Mas enfim, o que eu queria falar da quantidade de vagas quando tem um edital, quantidade de vagas. A quantidade de vagas, ela nem sempre deve ser um limitador, tá? Então, como eu tava falando, nos concursos de carreira jurídica, os sobreviventes praticamente são todos chamados. Quem são sobreviventes? Aqueles que vão até o final, até a última fase, tá? Carreira jurídica, olha, por exemplo, magistratura e Ministério Público, não raramente aqui no Rio Grande do Sul, sempre acontece. Os sobreviventes, os que conseguem ser aprovados até a última fase, são número menor do que a quantidade de vagas que estava aberta no edital. Imagina 1 ano, 2 anos depois de concurso, né? Então aqui no Rio Grande do Sul aconteceu isso, tanto para o Ministério Público quanto para a magistratura, tanto que homologou gente, tem uma almofada falecendo nesse momento. Meu Deus do céu. Xirra. Não, né? Adeus, hippie almofada. Cachorra. Não, filha, não. Sai, vai brincar. Bom, né, aqui no Rio Grande do Sul, tanto magistratura quanto o Ministério Público homologou o resultado final num dia, né? Nomearam todos os candidatos, no dia seguinte já saiu o novo edital, tá? Então, por exemplo, procuradoria, defensoria, gente, chama até o final. No meu concurso, por exemplo, eram 9 vagas. Eram 9 vagas e chamaram até o último, que foi 47, né, que tinham sido aprovados, tá? Então, jamais deixem de fazer um concurso pelo número de vagas, tá? Porque cada vez mais os concursos, eles têm colocado o menor número possível de vagas no edital. Por que eles fazem isso, né? Porque tem a jurisprudência da STJ, né? Até eu tô com ela aqui. Acho que uma súmula. STJ... não tá aqui. Mas, enfim, né? Tem uma súmula do STJ que obriga a chamar, que o órgão é obrigado a nomear as vagas que constam, o número de vagas que constam no edital, tá? Então, isso foi uma normativa e eu até sofri com isso, né?
isso foi uma jurisprudência, né, uma decisão que foi necessária ser tomada, porque não raramente se fazia concurso, se gastava com a realização de um certame, que o órgão gasta para fazer um certame, e chamavam cargos de confiança, né? Às vezes por motivações políticas, né? E aí acabavam não chamando os concursados e colocavam cargos temporários, cargos em comissão. E aí foi necessário ser feito isso. E eu sofri com isso até, eu nem tinha muito conhecimento desse tipo de coisa. Isso aconteceu comigo, tá? E aí, outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, na hora, né, se for o caso, alguns concursos, você se inscreve por região, tá? Então, se for o caso do seu concurso, se inscrever por região, né, na hora de analisar a quantidade de vagas por região, né, dê uma pesquisada, né? Tente descobrir o número de vagas. Olhem os concursos anteriores para ver quanto geralmente chama em cada uma das comarcas, regiões, enfim, né? Eu, por exemplo, eu não estudei isso, não analisei isso quando eu fiz o concurso para Ministério Público, né? Assessor do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. E eu fiquei em 33º lugar. Só que eu me inscrevi para Porto Alegre, porque eu, na minha mente, né, não tinha esse conhecimento, não participava de muitos chats, essas coisas assim, de grupos, de concursantes, eu nunca participei, eu sempre fui um pouquinho alienada nesse sentido. E aí eu realmente, eu me inscrevi para a região de Porto Alegre, porque eu imaginei região de Porto Alegre, né, teria capacidade de chamar mais gente do que as outras. E não, pelo contrário, tanto que eu me classifiquei em 33º lugar e eu vi... gente, isso dói. Eu vi muitos colegas, né, eu vi assim ali as outras regiões chamando 40º, 50º, 60º colocado nas outras regiões, dobro da minha classificação, com uma pontuação muito menor, porque Porto Alegre era muito mais concorrida, sendo nomeados, sendo empossados, e a região de Porto Alegre, 2 anos, não chamou ninguém. Eram 6 vagas, mas não chamaram ninguém, né? E aí, na última semana de validade do concurso, chamaram apenas as 6, né? Para cumprir a jurisprudência ali, a súmula do STJ. E aí eu fiquei sabendo por quê? Porque nomearam, né, cargos de confiança, ao invés de chamar os concursados, né? Isso é uma coisa que aí você pode dar uma pesquisada, né? Hoje em dia é mais fácil você conseguir essas informações se for um concurso, né, por regiões, tá? Então, preste atenção nessa estratégia, né? Eu, nesse caso, não tive, né, esse conhecimento, não pensei em adotar nenhuma estratégia nesse sentido, tá? Então, não se apavore, então, com o número de vagas, tá? Isso aí, na hora que abrir um concurso, né, tiver uma vaga, por exemplo, no ano passado que eu tava, em 2019, analisando vários editais de tribunais, né, que eu tava dando aula, analisava os editais, assim, né, para um concursinho que eu participava, fazer algumas lives, eu analisava os editais, vários editais de tribunais, com 1, 2 vagas, dizia, né, e tudo mais, cadastro de reserva, né, com 1, 2, 3 vagas. Então, acho que um tribunal vai fazer um concurso, né, para analista e técnico para uma vaga? É claro que não, tá? E aí você consegue descobrir, né, pesquisando, né, no site para ver o número de vagas, né, para ver a vacância dos cargos, né? E aí você realmente, isso é o dado mais importante, é pesquisar o número de vagas que tem para aquele cargo, né, que estão em vacância. Isso é um dado relevante, aí esse realmente vai ser um fator que vai te mostrar o potencial desse concurso, tá? Mas aí, por exemplo, tem concurso de tribunal, né? E aí a pessoa olha lá, uma vaga, não, nem vale a pena. Isso não, tá? Tire isso da sua cabeça, sempre vale a pena tentar, porque eles botam um número mínimo de vagas, né, por tudo isso que eu falei pra vocês, tá? E aí, saiu o edital, então, como eu falei, né, vocês vão olhar tudo, tá? Vocês vão ler todo o edital, pelo menos passar os olhos em todo o edital. E o que vocês têm que observar, né? Além disso, dessa questão, né, das vagas, né, e se houver inscrições por região, dá essa pesquisada, tá? Então, primeira coisa, data limite da inscrição, tá?
Não esquece. Se você se decidiu fazer esse concurso, a hora que der para se inscrever, abriram as inscrições, já se inscreve. Não é nada disso de ficar deixando, não, imprime o boleto e deixa o boleto lá, para pagar no último dia. Aí no último dia cai o sistema do banco, acontece alguma coisa, enfim, qualquer coisa pode acontecer quando você deixa pagar um boleto de inscrição de concurso no último dia. Pelo amor de Deus, tá? Então não faz isso, tá? Então já abriu possibilidade de inscrições, já faz lá nos primeiros dias, tá? Cidades em que poderá ser realizada a prova, tá? Presta atenção nisso. Às vezes tem mais de uma opção de cidade, às vezes é só uma cidade. E se você já está estudando para aquele concurso, já está decidido a fazer aquele concurso, já providencia, né? Já providencia aí hotel, viagens, né? Passagens, né? Se for necessário, passagens. Já começa a procurar hotel, né? Pra fazer a prova, né? Pra já se organizar, né? Porque muita gente vai fazer a mesma coisa, né? Quanto mais tarde você deixar, né? Menos possível será você encontrar uma hospedagem barata perto do local de prova, né? A quantidade de passagens, né? De voos para aquela região. Para aquela região, né? A quantidade de voos para aquela região, né? Vai ser impactado, né? Vai ter muita gente querendo fazer esse concurso. Então pode ser que daí se reduza os horários, né? Já quando você vai se ligar de ir comprar passagem, já não tem tanta vaga assim, já não tem tanto horário disponível assim. Tudo isso, tá decidido fazer o concurso, já resolve logo. Não deixa isso para a última hora, tá? Se tiver, né, a informação quanto ao local da prova, né, é muito importante, de preferência fique num local, numa hospedagem perto da prova, tá? Olha só, data e horário da prova, tá? E se for um concurso que tenha mais fases, já olha todas as fases, nem sempre já vem todas as datas, tá? Geralmente só vem a data das 2 primeiras fases, objetiva e discursiva. Tá? E presta atenção em todas aquelas datas que estão lá. Se você precisa pedir isenção, precisa comprovar condição de deficiência, todas essas coisas. Presta atenção muito nas datas, né? Inscrição definitiva, né? Quando tem que apresentar documentos de inscrição definitiva para os cargos que você precisa comprovar atividade jurídica, como magistratura, Ministério Público, Defensoria, às vezes, né? Procuradoria geralmente não precisa, mas a Procuradoria Federal, né? A AGU precisa, tá? Então, assim, presta atenção. Se você já tem esses requisitos, muitas vezes você já tem esses requisitos, mas nunca se antenou a imprimir as certidões todas que precisam ser impressas, né? Para comprovar ali, para juntar na inscrição definitiva. Vai deixar para depois uma correria total? Não, já tenha organizado isso numa pastinha, tá? Você que quer cargos aí que precisa comprovar a atividade jurídica, que tem aquela fase de inscrição definitiva, já deixa pré-organizado esses documentos. Claro que algumas certidões, elas têm prazo, né? Mas pelo menos você já tirar ali, pelo menos ter organizado, né? Pelo menos, por exemplo, para comprovar a atividade jurídica como advogado. Você tem que ter a lista dos processos, tá? Certidões de que você atuou naqueles processos, tá? Não tenho certeza se essas certidões elas têm validade limitada ou não, tá? O que você tem que fazer ter uma pastinha, né? Anotar esses processos que você atuou, né? Na minha época eu me lembro que eu organizei, porque muitas vezes, se você não é advogado atuante mesmo, você só atuou algumas vezes, né? Porque você precisa o quê? Ter participado de 5 atos em processos diferentes no período de 1 ano, tá? Isso comprova a atividade jurídica, né, de advocacia, tá? E às vezes muitas pessoas participam apenas de alguns processos para conseguir comprovar a atividade jurídica. Eu fazia isso, né? Entrava com processo para todos os meus amigos. Minha mãe adorava ter problema com a Vivo, Claro. Todo mundo na agência teve um processo da Claro, teve um processo da Vivo, o outro bateu o carro. Foi tudo processo, né, da minha mãe e dos meus colegas de trabalho que eu entrei. Só que o que acontece? Se você não se organiza para isso, o processo é arquivado. Se tu deixa para a última hora e você quer tirar uma certidão de um processo que está arquivado, Jesus, imagina perder um prazo de inscrição definitiva por causa disso, tá?
Organize uma pastinha com esses documentos se você precisa, se o teu concurso precisa desse tipo de coisa, tá? Fique ligado. Já tira essas certidões. Às vezes a gente tem certeza que participou dos processos, mas não tem o número dos processos, né? Dependendo de como você atua, se atua como terceirizado, não tem o número dos processos, as atas das audiências, né? Então tudo isso já dá uma organizada para organizar ali por anos, para conseguir comprovar os 3 ou 2 anos que são exigidos muitas vezes. Tá? Então é isso, tá? Uma coisa que você tem que observar, então, é a data, né? Limite para inscrição, as cidades em que serão realizadas a prova, já providenciar hospedagem, já providenciar passagem se for necessário, tá? Observar então a formação necessária e os demais requisitos para ingresso no cargo, tá? E se for necessário comprovação de atividade jurídica, tudo isso que eu falei, organizar, ter uma pastinha organizada com esses documentos para não sair desesperado, né? Correr o risco aí de precisar de certidão de processo arquivado e perder aí o prazo para sua inscrição definitiva, tá? Uma coisa interessante, a banca, né? Óbvio, observar qual é a banca que está organizando o concurso, mas qual é uma das relevâncias de você prestar atenção, né? Saber qual é a banca. Claro, do direcionamento, começar a estudar cada vez mais por questões, dar sempre, né, preferência por questões da banca, né, principalmente no pós-edital, tá? Mas não precisa estudar questões só da banca, tá? Às vezes tem bancas pequenas, né, que não tem assim um banco tão grande de questões, tá? E elas copiam questões das outras maiores, né, que geralmente são de maior dificuldade, tá? Mas assim, dê prioridade, faça, esgote ali as questões que tem da banca e depois, esgotando, não tendo mais, né? Eu já vi muita gente dizer, eu já fiz todas as questões que tinha no que concursos da OCP, né? Da IESES, da, sei lá, Fundatec, né? Né? Pessoal, algumas bancas menores, né? E aí, já esgotei todas as questões que tinha. Não, tá? Beleza, parabéns. Agora comece a fazer questões de outras bancas, né? Não vai deixar de praticar, de treinar, né? Porque as bancas pequenas, elas têm geralmente a tendência de copiar o que as bancas maiores estão fazendo, tá? E uma coisa que eu indico pra você fazer, anota isso. As bancas, tá? Elas têm, geralmente elas formam equipes, né? Equipes pra organizar as questões, né? De cada matéria. E geralmente a banca não contrata uma equipe, né? Só pra fazer questões da matéria daquele concurso. Geralmente a equipe ela trabalha ali com aquela banca por um tempo, né? E o que você tem que fazer, né? Saindo o seu edital, ficar de olho nas provas, né? De preferência nas provas, nas provas referentes ao mesmo cargo para o qual você está estudando, mas enfim, da mesma área, né? Ficar ligado nas provas mais recentes organizadas por essa mesma banca, tá? Por quê? Porque as pessoas, né, as pessoas que organizaram as questões, né, que fizeram as questões, certamente, né, a equipe é mais ou menos a mesma. E a tendência é que se repita. E a tendência é que você consiga perceber, né, um perfil do que vai ser cobrado, né? Geralmente, quando a banca, ela começa a fazer muitas provas, né, e próximas uma das outras, e às vezes provas para os mesmos cargos, analisando as provas, você consegue identificar o perfil da banca. Perceber, aquela banca ali, em direito administrativo, ela sempre cobra licitações, contratos, atos administrativos. Já aquela lá, não, nunca cobra esse tipo de assunto. A outra banca ali, processo civil, tudo questão de letra da lei. Aí você vai abrir o Código de Processo Civil e vai estudar, tá? É esse tipo de detalhe que você consegue mapear, né, o padrão da banca, né, principalmente nas últimas provas aplicadas pela banca, tá? Se ligue nisso. As matérias, as pessoas que organizam, né, da mesma banca, geralmente são as mesmas pessoas, né? São as mesmas pessoas da equipe ali por matéria. Então, presta muita atenção nisso, tá? Para você identificar aí o perfil da banca e conseguir se organizar e não ser pego de surpresa. Realiza, né? Imprime e tenta resolver as provas feitas por essa banca perto aí do seu concurso, um pouquinho anterior ao seu concurso, tá? Beleza. Ó, outra coisa muito importante que vocês não prestam atenção.
Data limite para a atualização da legislação, tá? Data limite para a atualização da legislação. Vamos lá. Duas observações importantes. Geralmente no edital, né? Eu já vi isso acontecer. Geralmente no edital vem expressamente, né, a informação de que vai ser cobrada a legislação vigente até a data de publicação do edital, tá? Você tem que ver tem que ler o edital e identificar se há essa informação no edital. Ela é bem mais ou menos assim, tá? Que a legislação vigente até a data da publicação desse edital será cobrada, né? Quando eu fiz concurso, por exemplo, do TRF em 2007 foi, tinha recentemente sido feita uma reforma do processo de execução, em finalzinho de 2006, mas não estava vigente ainda, tá? Já tinha sido feita a alteração, mas estava em vacácio, não estava vigente. O edital foi publicado antes e não foi cobrado. Foi cobrado o que estava previsto antes, tá? Mas isso tem que estar expresso no edital. E se não tiver expresso no edital? Se vira. Se não tiver essa expressão no edital, né, conforme a decisão do STJ, né, informativo de jurisprudência 649, né, deve estar o quê? No informativo 2000 já. Mas é que o STJ decidiu ser legítima a cobrança por parte da banca, né, de matéria legislativa que entrou em vigência após a publicação do edital, porque é dever do candidato manter-se atualizado quanto à matéria, tá? Então, se não estiver, né, expressamente no edital que será cobrada apenas a legislação vigente até a data de publicação desse edital, significa que qualquer atualização legislativa que ocorrer no percurso do concurso, será passível de cobrança, tá? E isso acontece, tá, gente? Depois não adianta espernear, não, isso acontece. Tá? E a STJ já decidiu que é obrigação do candidato estar atualizado quanto à matéria legislativa, tá? Tem alguns detalhes bobinhos, porém, que não devem deixar de ser observados, que podem, né? Pode até ser que você consiga resolver ali na hora, mas vai te trazer uma desestabilização emocional na prova que vai colocar tudo por água abaixo, tá? Que é o quê? Caneta, relógio e roupa. Roupa, Juliana? Sim, roupa. Roupa, gente. Roupa. O concurso da AGU de 2009 ou 2010, acho que foi 2010, porque eu morava em Cuiabá. Cuiabá, gente, é o calor do cão, né? É um inferno na terra, Cuiabá. Cuiabá tem duas estações, né? O verão e a estação ferroviária, a estação rodoviária. Como é que é? Conhecida chamada carinhosamente por Cuiabrasa, né? Então, e aí, assim, e a AGU era uma prova nacional, né? Uma prova nacional, né? E eu fui, naquele dia, eu fui com uma Corsário. Ela passava do joelho, tá? Mas era bem ali no joelho, tá? E aí eu me lembro que eu fui fazer essa prova lá em Cuiabá e uma conhecida, filha de uma colega minha aqui do Rio Grande do Sul, encontrei ela, né, pra fazer a prova, só que quando eu encontrei ela tava disparada. Saiu correndo do local de prova, assim, correndo, desesperada. E eu pensei, Jesus, esqueceu o documento, né? Esqueceu o documento, alguma coisa aconteceu com a guria. E aí eu fiquei pensando, né? Até meu ex-marido tava lá comigo, gente, o que aconteceu com a fulana? Por que será que ela saiu correndo desse jeito? Meu Deus do céu, né? E eu sei que ela conseguiu voltar, mas eu só descobri, eu não falei com ela, eu falei depois. Eu só descobri por que ela saiu correndo daquele jeito do local de provas quando dentro da sala as pessoas foram lá fiscalizar, né? Olhar, pessoal,
tem a obrigação, né, que não pode fazer a prova de short, bermuda ou saia curta. Não podia, gente, e era janeiro, não podia fazer a prova de short e bermuda. Vocês acreditam nisso? Não podia fazer a prova de bermuda. Homens, vocês imaginam, homens? Tinha que ser abaixo do joelho, tá? E a minha Corsário, ela passava um pouquinho do joelho. Eu até me lembro que, tipo, gente, isso tava no edital, tá? Isso tava no edital. Eu li? Não, eu não li, nem a minha amiga. E aí eu me lembrei que ela tava com um shortinho bem curtinho. Gente, então eu ia Cuiabá, 40 graus, janeiro, pelo amor de Deus. Tá? E aí realmente eu tava com uma que passava o joelho. Eu me lembro que homens, né? Os homens meio que botaram assim as bermudas pra baixo pra passar do joelho. Se passava do joelho não tinha problema. Depois eu soube de relatos de amigos meus, né? Que algumas pessoas, né? Por exemplo, tem um campus, uma faculdade aqui em Porto Alegre, que é bem longe de tudo, né? É perto da minha casa. É bem longe de tudo, mas é perto da minha casa agora. Dessa casa que eu moro hoje. E é afastado de tudo, né? Ninguém mora ali, né? Ali perto, assim. E, tipo, ninguém poderia sair de lá pra ir em casa trocar de roupa, né? Eu fiquei sabendo de gente que comprou calça do segurança, que comprou calça do tiozinho que vendia água, né? Pra colocar durante a prova. Pagou 50, 100 reais pra trocar de roupa ali com os que estavam vendendo ali, flanelinhas, as coisas, pra ir poder fazer a prova. Só que, olha só, gente, ainda que você consiga, né, resolver, dá um jeito pra resolver. Eu sei que essa minha amiga, ela saiu, foi em casa, trocou de roupa e voltou correndo e chegou em cima do laço. Mas imagina todo o estresse, toda a instabilidade emocional que acontece, né, pra você fazer uma prova depois de uma correria dessas. A prova, você não vai bem numa prova depois que acontece isso, tá? Você começa a ficar desesperada. Gente, será que todo o meu esforço vai por água abaixo só porque eu não li que eu podia vir de shortinho pra prova, né? Isso acontece, por quê? Porque a gente não leu o edital, né? Eu sei que tem gente que fala do concurso pra juiz, não sei se ainda continua, mas parece que sim. Concurso pra magistratura de São Paulo, desde a prova objetiva você tem que ir de terno e gravata. Não sei como é que as mulheres, né? Mas sei que os homens têm que ir de terno e gravata fazer a prova objetiva da magistratura de São Paulo. Até a minha época era assim, não sei se continua, né? E é esse tipo de informação que tá no edital que a gente não lê, que pode nos levar a perder a prova. Então preste muita atenção nesse tipo de coisa, né? Por exemplo, o local de prova. Lá em Cuiabá também aconteceu uma vez que a gente só sabia um caminho para chegar na tal universidade, e era a prova de procurador do Mato Grosso. E nós não sabíamos, eu não era antenada em corrida, e tinha uma corrida em frente à faculdade em que ia ter a prova, em que ia ter o concurso, e estava toda fechada a avenida de acesso à faculdade onde ia ter a prova. E a gente simplesmente dava volta e não conseguia chegar perto do colégio. A gente não conhecia muito o local e tava chegando a hora da prova e nada, e a gente não tinha onde estacionar, não sabia o que fazer, até que um carro desesperado passou na nossa frente e tinha duas pessoas dentro. A gente segue aquele carro, né? Porque aquelas pessoas devem estar tão desesperadas como a gente. Aí a gente foi atrás daquele carro. Eu sei que o que foi indo, de repente tinha um monte de carro meio abandonado, assim, em oblíquo, mas era abandonado, assim, meio abandonado, em oblíquo, assim, numa ruazinha. A gente abandonou o carro ali também e saiu correndo para fazer a prova. Como eu já tinha passado na prova discursiva da PGR Rio Grande do Sul, eu falei até pro meu namorado na época, eu não conseguia nem correr. Já vai, porque eu já tô mais tranquila. E ele foi. Quando eu entrei, o tiozinho tava fechando o portão, ele falou, vem. E deixou eu e umas outras pessoas entrarem, porque muita gente se atrapalhou por causa daquela prova. E, gente, quando eu cheguei na sala, esbaforida, morrendo de calor, desesperada, com o coração batendo na minha, achando que ia perder a prova, tá? Foi uma das piores provas que eu fiz, tá? Então, chega com antecedência, tenta descobrir se vai ter maratona, corrida, se vai ter qualquer coisa ali perto na cidade, ali, né? Perto nesse momento, alguma festa, às vezes, tranca a rua.
Então dá uma pesquisada se você for fazer prova em outro lugar, se você não é do lugar, tá? Isso é muito importante, tá? Aí a questão, né, de poder usar relógio ou não, cor da caneta, levar caneta. Também já fui pra prova sem caneta. Meu primeiro concurso que eu fiz, eu fui pra prova sem caneta. E eu ainda zoei ainda das pessoas vendendo caneta. Ainda falei pra minha mãe, mas gente, quem é que veio pra uma prova sem fazer caneta? E aí minha mãe disse, é mesmo? Deixa eu ver tua caneta. E eu tinha esquecido de levar caneta. Tinha esquecido. Desde esse dia, eu sempre levei 3 canetas. 3, 4 canetas, e eu já, durante uma prova, já dei 2 canetas para pessoas que estavam sem canetas na prova. E eu era a pessoa que sempre dava caneta pro meu concorrente. Dava sim. Porque podia ser comigo. Eu sempre pensava nisso. E já acabou a minha caneta durante uma prova. Uma prova que eu escrevi tanto que acabou a tinta da caneta na hora da prova. Mas eu tinha outra. Tá? E aqui, né, só pra gente encerrar, número de questões e peso de cada disciplina, tá? Isso para sua estratégia, aliás, isso você tem que olhar para elaborar sua estratégia de estudo para o concurso, desde o início, né, desde antes do edital, tá? Número de questões e peso de cada disciplina. Alguns concursos, algumas matérias, algumas disciplinas têm um peso totalmente desproporcional comparado a outras, né? Por exemplo, lembro na época ali INSS, né? Que tava todo mundo achando que ia sair concurso do INSS. Não vai sair, tá, gente? Só tô dando um exemplo. Previdenciário era 50% da prova e tinha peso 2. Agora eu te pergunto, isso não tem que refletir na distribuição do tempo que você dá na hora de montar o seu horário de estudos para essa matéria? Claro, tá? Então isso é uma coisa que você tem que ter em mente num pós-edital ainda mais, tá? Para antes de organizar aí o seu horário de estudos. E muitos concursos, às vezes, por exemplo, quem vai fazer PGE Alagoas, PGE Paraíba, são 10 matérias, mas tem 6 matérias que são 85% da prova. Me diz, em alguns momentos, nem é vantagem se você nem estudar certas matérias, né? Por exemplo, penal, tem uma delas, penal, 5 questões. 5 questões de penal, né? O que você vai investir numa prova de 100 questões em que 5 questões são de penal? Você vai ler lei seca e fazer questões, né? Esse é o caso. Por isso é importante você identificar o peso das questões, o peso das matérias, o número de questões. Alguns concursos vem o número de questões, né? E se não vier o número de questões, o que você tem que fazer? Olhar a prova anterior para ter mais ou menos uma base, né, do peso em que é cobrado cada uma da quantidade de questões que é cobrada de cada uma das matérias, tá? Para você elaborar a sua estratégia de estudo, né? Num pré-edital e principalmente num pós-edital. Não vai ficar perdendo tempo lendo doutrina de uma matéria que cai 5 questões se a sua prova é de 100 questões, entendeu? Que é o caso ali de algumas matérias, tanto da PG Paraíba quanto da PG Alagoas. Tá, pessoal? Isso é muito importante. E, né, o peso das disciplinas, vê se tem ponto de corte, gente. Ponto de corte das matérias, né? Tem concursos, ultimamente não tem tido mais, mas na minha época eu fiquei por uma questão de ponto de corte de informática. Na época da maldita, eu ia dizer, a gente quando falece é saudosa, né? Mas não tem saudade nenhuma daquela maldita da ESAF, né? Sorte vocês que não fazem mais concursos organizados pela ESAF, né? Um golinho aqui em homenagem à ESAF. Ô banca maldita, pensa numa banca que fazia a prova difícil, Jesus. E o concurso do MPU em 2007, eu fiz 61 pontos, minha colega fez 61 pontos, ela foi aprovada e eu não. Por quê? Por causa de uma questão de ponto de corte de informática em que eu perguntava cabo coaxial, né? O que era cabo coaxial, isso me marcou, eu nunca esqueci na minha vida disso, tá? Por quê? Porque tinha ponto de corte. Só que eu não sabia disso, mas essa informação está onde? No edital. Né? Então você tem que saber isso para você na hora de fazer a prova, saber quantas
saber elaborar uma estratégia para a prova, né? Saber que você tem que fazer um mínimo em cada uma das, o mínimo em cada matéria, né? Alguns é por matéria, mas o mais normal é ser por bloco. Por bloco. E aí, outra dica de planejamento, tá? Os concursos, quando eles são divididos assim por blocos e tem peso por blocos, né? Não esqueça, né, quando você for elaborar o seu horário de estudos, de sempre não colocar a matéria só de um bloco. Por exemplo, geralmente tem um bloco de direito público, um bloco de direito privado e um outro bloco de coisas estranhas. Coisas estranhas, né? Né? E assim, quando eu vou montar o horário de estudos com os meus coaches, eu sempre faço eles observarem isso, né? Aí a pessoa quer estudar administrativo, constitucional, tributário e processo penal. Aí a pessoa não coloca nenhuma matéria do grupo de civil, né? Se quer civil, processo civil, empresarial. Ou seja, ela organiza o horário dela só com matérias de um bloco, né? E quando tem ponto de corte por bloco, você tem que estar sempre, né, saber que você tem que fazer o mínimo dentro de cada bloco. Aí não é um mínimo por matéria. E isso é uma coisa que você vai ter que adotar para sua estratégia de estudo. Então, você não vai poder estar estudando matérias de apenas um bloco, porque senão não pode zerar os outros. Mas, em compensação, se você for muito bem em algumas das matérias, é até possível que você nem estude, ou que você vá mal em algumas das matérias dentro daquele bloco, né? Por exemplo, civil, empresarial e processo civil. Se for 10 questões e você sabe que é 2 de empresarial, vai estudar civil e processo civil, né? Às vezes é o contrário, às vezes é empresarial que cai mais questões, né? E tem processo civil e civil que são matérias gigantes. Foca então em empresarial, né? Por exemplo, são 15 questões. A matéria de empresarial é bem menor que civil e processo civil. Então é mais fácil você acertar todas as de empresarial do que acertar todas de civil e processo civil, tá? É só esse tipo de estratégia que eu queria explicar para vocês. Então, por exemplo, se tem um bloco de direito público, né? Você não pode, tem que prestar atenção para não estar estudando apenas matérias de apenas um dos blocos, senão você vai zerar os outros blocos e aí não vai adiantar. Então, que isso esteja sempre distribuído no seu horário de estudos, tá? E essas informações todas, elas estão no edital. Então, devore o seu edital para não passar nada despercebido. E aí, claro, né, olhar o conteúdo programático e comparar com o edital anterior para ver o que foi acrescentado e o que foi excluído, tá? As matérias novas, né? E se continuaram todas as matérias sendo as mesmas matérias a serem cobradas, olhar dentro do conteúdo o que foi retirado e o que foi incluído, para você aí começar o planejamento do seu pós-edital, beleza? Então tá, gente, não subestimem a importância de você ler todo o edital, prestando atenção em todos desses detalhes que eu falei pra vocês, né? Nas fases do concurso. Uma coisa muito importante, ver, né, quantas fases tem o concurso, quantas fases tem o concurso, se por acaso a fase discursiva é junto com a objetiva, e isso você tem que estar antenado, né? PGE Alagoas e PGE Paraíba, a fase discursiva é junto com a prova de objetiva. Você não vai poder se preparar depois, já tem que ir se preparando agora, tá? E esse tipo de coisa, se a gente não sabe, chega na hora, toma um susto. Tá, pessoal? Então são detalhes, né? Detalhes, mas que podem aí realmente atrapalhar o seu sonho. Então, né, não deixa de ler todo o edital, beleza?